noite, queridos. A paz, que coisa boa estar de volta aqui. Tá bem cheio para a glória de Deus. Gente, eu estou muito feliz, como o pastor Breno falou, meu esposo Felipe está lá em Recife também ministrando a palavra. Nosso tempo foi bem curto, está sendo um pouco curto aqui no Brasil, então a gente precisou se dividir para poder visitar algumas igrejas parceiras mesmo, queridas, que têm se somado conosco nessa missão. Então, nós estamos em Winnipeg, como o pastor Breno falou, que é considerada uma das cidades mais frias do Canadá. O Canadá já é frio, né? Winnipeg é uma das mais frias do Canadá. Para vocês terem ideia do quão frio pode fazer lá no último inverno, que foi quando a gente chegou em pleno inverno, chegou a fazer sensação térmica de menos 42 graus. Tem gente dizendo, meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Mas existe uma graça, eu vou dizer uma coisa, eu nunca gostei do calor, nem Felipe. Então a gente nasceu para estar lá mesmo, lá é o nosso lugar, a gente foi chamado para o lugar certo e existe uma graça que nos capacita para fazer todas as coisas que nós precisamos. Para quem não nos conhece, foram quase 20 anos sonhando com essa nação, que o Senhor tem colocado esse chamado e esse sonho dentro de cada um de nós individualmente e depois como casal só fortaleceu. E nós chegamos lá em dezembro, fazem quase 8 meses que nós estamos lá. Nós chegamos para assumir a Igreja Verbo da Vida lá em Winnipeg, que tinha sido plantada e iniciada em 2022 pelo pastor Humberto Albuquerque de Recife. E, gente, por quase 2 anos ou um pouco mais do que isso, existia um povo fiel que estava online participando dos cultos e esperando por um pastor. Porque havia tido uma tentativa de um casal que não conseguiu visto, enfim. Mas nós sabemos que existia um povo fiel. Por quase 2 anos eles permaneceram online, acreditando na visão, sabendo que Deus responderia as orações. E graças a Deus nós chegamos. Aprove ao Senhor nos levantar para esse tempo, para estar à frente dessa obra. Então nós temos um povo maravilhoso lá. E desde que nós chegamos, eu queria passar um breve relatório para vocês, né? Desde que nós chegamos, nós retomamos os cultos presenciais, depois de 2 anos que estavam online. Nós participamos junto com eles por 1 ano e 8 meses, enquanto ainda estávamos aqui, de forma online todos os domingos, mas nós retomamos os cultos presenciais, o que foi uma grande alegria. Depois de 1 mês, nós conseguimos alugar uma sala num centro comunitário, num bairro bem localizado, bem legal da cidade, onde nós temos feito os cultos todos os domingos. Tem sido uma grande bênção, crescer juntos, servir juntos. E a maioria das pessoas hoje que estão na nossa igreja são brasileiros. Não são todos, mas a maioria são brasileiros. Mas Deus colocou uma visão muito clara no nosso coração de que a Igreja Verbo da Vida em Winnipeg não seria uma igreja só para brasileiros, mas uma igreja que estaria apta e capaz para receber qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. Eu não sei o quanto vocês sabem, mas todo o Canadá tem muito imigrante. Então, existem pessoas de muitas nacionalidades lá. Felipe até contou uma parte divertida no domingo passado. Quem estava aqui sabe. Você pode assistir também no YouTube. Tem muitos imigrantes lá. Então, nós queremos estar prontos, abertos, capazes de receber qualquer pessoa que chegar. Então, o idioma principal da igreja é inglês. Tem sido um esticar para a gente pregar em inglês. Enquanto ainda tem brasileiros que ainda não são fluentes em inglês, nós temos tradução da mensagem para o português. Então, eu e Felipe, a gente está sempre nessa dupla, um prega, outro traduz. Tem sido uma grande bênção. Tem um casal da igreja também que a gente tem treinado nessa área. Ela é graduada da Escola Bíblica Verbo da Vida. Gente, que alegria. Tem uma pessoa que está lá, que pode nos auxiliar. Hoje eles tiveram culto sem a nossa presença, ela pôde ministrar a palavra no nosso lugar. Uma pessoa já que está madura na fé. E quantos creem junto comigo pela Escola Bíblica Verbo da Vida em Winnipeg? Eu creio, nós cremos, nós temos chamados à existência no tempo de Deus. Nós cremos que isso vai acontecer. Então, ela tem ministrado a palavra. O marido dela, que também é muito bom no inglês, tem traduzido quando necessário. Nós temos crescido juntos, servido juntos ao Senhor. Nesse tempo também, nós já estabelecemos o grupo de diretoria da igreja. Já foi formalizado, aprovado pelo ministério. Temos uma diretoria ativa, estamos avançando juntos. Temos alguns passos importantes para dar como igreja, muito em breve. E nós temos visto assim, o crescimento de cada um. A gente estava conversando, eu e Felipe. Porque muitos desafios aparecem, coisas que a gente não imaginava. Mas Deus tem dado vitória. E, gente, eu estava no aeroporto vindo para cá.
E eu recebi a mensagem de uma das pessoas da nossa igreja, da nossa diretoria, dizendo: Lorena, eu acabei não falando com você, mas eu queria te desejar boa viagem, desejar que tudo seja uma bênção, e te dizer muito obrigada pelo que vocês têm feito aqui, e as palavras que vocês estão aqui ensinando para a gente todo domingo têm sido uma bênção. Eu já posso ver a diferença na minha família, no meu casamento, nos meus filhos, desde que vocês chegaram. Gente, não tem desafio que surja que seja maior do que a alegria e satisfação de saber que estamos servindo ao Senhor e que estamos alcançando a vida das pessoas que precisam e que esperaram por tanto tempo. E eu quero dizer que vocês fazem parte disso. Vocês também estão alcançando a vida dessas pessoas, porque foi essa igreja que nos enviou, nós somos daqui, é a nossa casa, e vocês são os nossos maiores parceiros, as pessoas que estão em oração, que estão nos mantendo lá no campo. Vocês fazem parte disso também. E, por fim, do nosso relatório, eu queria compartilhar com vocês que nós temos novos passos importantes para dar como missão e como igreja. Como eu falei, nós já temos uma diretoria e agora nós descobrimos, olha só uma diferença cultural. Nós descobrimos que um canadense, ele não vai dar credibilidade para uma igreja que não é registrada. A nossa igreja ainda ela é legalizada, obviamente, nós podemos fazer isso. O Felipe, como estudante, ele pode ser um pastor, mas ela ainda é informal perante o governo, porque ainda não existe um registro, um CNPJ, digamos assim. Nós demoramos muito tempo para conseguir um profissional que faça esse serviço específico para a igreja. Nós já conseguimos, glória a Deus, e em breve estaremos dando esse passo. Então, como eu falei, nós queremos estar prontos para receber qualquer pessoa que precisa. Se para isso nós precisamos registrar a igreja, nós vamos correr para registrar a igreja e estar prontos quando eles chegarem. Outra coisa é que nos próximos meses, até dezembro, nós precisaremos fazer muitas partes burocráticas. Vocês acompanharam todo o processo enquanto a gente estava aqui. Então, precisaremos fazer renovação de passaporte, aplicação de novos vistos, prova de proficiência de idioma. Nós estamos lá, mas ainda precisamos passar por algumas etapas para nos mantermos lá, com tudo certinho perante o governo. Então, nós contamos com vocês, com as orações, por todos esses processos fluindo no tempo perfeito que nós precisamos. E você pode fazer parte de tudo isso com a gente. Tem uma imagem que eu vou pedir para a mídia colocar aqui no telão, que tem um QR Code, tem as nossas informações, tem o Instagram, vocês podem acompanhar por lá. Nós fazemos um resumo mensal, postamos lá para vocês acompanharem. Se vocês quiserem também se tornar parceiros mensais dessa missão, eu vou estar lá ao final do culto, numa mesa, lá na saída da igreja. Tem materiais que a gente trouxe do Canadá para que vocês tenham com vocês, tem velas para quem estava com saudade. E eu vou estar lá para dar mais informações, tirar dúvida, o que vocês precisarem. Amém? Então, vamos para a palavra. Amém? Você está com expectativa? Eu vou te dizer uma coisa. Acho que faz mais de um mês que eu estava indo dormir. Geralmente é assim que acontece. Quando eu estou deitando, aí parece que vem um download do céu, assim, e começa a chegar informações. Dessa vez foi mais especial ainda, que a mensagem chegou assim, completa. De uma vez só, estava indo dormir, peguei o celular e Deus começou a falar, eu comecei a anotar. E Ele falou comigo, essa mensagem é para o Brasil, é para Aracaju. Então, está prontinha aqui, só esperando o tempo perfeito, e eu sei que ela vai alcançar o seu coração. Você pode abrir comigo em Gênesis 1, por favor? Gênesis 1, enquanto você está abrindo, você fecha os seus olhos rapidinho para a gente orar juntos por esse momento. Pai, eu quero te render graças, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, Pai. Nós estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui porque te amamos, porque queremos mais do Senhor, Pai. E o Senhor, melhor do que ninguém, conhece a nossa necessidade para este tempo. Então, obrigada por tua palavra que chega ao nosso coração, Pai. Como luz, como resposta, como direção, Pai. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. E tudo que ela quer fazer e frutificar e manifestar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você está em Gênesis 1? Vamos ler do versículo 1. A Bíblia diz o seguinte. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. O que foi que Deus fez? Disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos parar por aqui. Disse
Deus. Aqui, já do início, Deus estabeleceu um princípio que Ele mesmo precisou cumprir. Ele disse, ou seja, se nós queremos ver alguma coisa acontecer, nós primeiro precisamos dizer. Quantos concordam comigo que Deus poderia ter criado o mundo num piscar de olhos? Ele é poderoso o suficiente para isso? Ele poderia ter estralado os dedos e tudo teria sido criado de uma vez só? Sim. Mas por que será que Deus escolheu criar tudo dizendo? Ele disse, haja luz e houve luz. É um princípio que Ele mesmo estabeleceu e que funciona para nós hoje. Ele mesmo seguiu o princípio que Ele estabeleceu. Deus disse. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia, não existia nada. Deus já tinha uma imagem dentro dele do que seria criado, mas não existia. O que você precisa que seja criado e que ainda não existe diante de você? Deus disse. Deus disse, haja luz e houve luz. Ele mesmo cumpre os seus princípios. Então, se você precisa ver alguma coisa acontecer, se você quer ter alguma coisa, se você precisa que alguma coisa seja criada, você precisa falar. Se você falar, é o tema dessa mensagem, se você falar. Nós não podemos trabalhar com e se de dúvida, mas com o se de condicional, sim. Porque só vai acontecer se você falar. Só vai se manifestar se você confessar. Só vai ser criado se você declarar o que você crê. É um princípio, nós não podemos correr. Deus decidiu nos ensinar o caminho. Se você falar, vai acontecer. Provérbios 18, você não precisa abrir, diz que o poder de vida e morte estão na nossa língua. O poder de vida e morte estão na nossa língua. As suas palavras são poderosas. Elas podem criar vida ou elas podem levar à morte. Não existe um meio termo. A sua língua tem poder de criar vida ou morte. Não existe um meio termo. O que você fala constrói ou o que você fala destrói. As nossas palavras são poderosas para construir aquilo que nós queremos ver. As nossas palavras são poderosas para vivificar, para trazer à vida aquilo que precisa ser vivificado na nossa vida. As nossas palavras têm poder de vida ou morte. Ou elas edificam algo, ou elas destroem. E não só Deus sabe disso, o diabo também sabe disso. Ele tanto sabe que as suas palavras são poderosas e o poder que as nossas palavras têm, que a nossa confissão tem, que ele tenta a todo custo ou te fazer falar errado ou te calar. Porque ele sabe do poder que existe nas suas palavras. Provérbios diz, existe poder de vida ou de morte na sua língua, nas suas palavras, na sua declaração. Então, o diabo, ele não quer ver você conseguir aquilo que você está crendo. O diabo, ele não está feliz vendo você avançando no seu chamado. O diabo não está feliz com a sua família bem. O que ele vai tentar fazer? Ou ele vai te fazer falar incredulidade, ou ele vai tentar te calar. Eu e Felipe, a gente sempre conversa sobre isso. A gente já passou por momentos que a gente presta atenção e a gente comenta um com o outro. Ei, a gente está ficando calado, isso não é bom. Não é bom. Deus disse. Ele não ficou calado esperando que em algum momento as coisas mudem. Deus disse. Para pensar aquilo que está bagunçado na sua vida. O quanto que você está falando fé a respeito disso? Ou o quanto que você está calado, só esperando as coisas mudarem? O diabo vai tentar te calar, porque ele sabe que existe poder na sua língua. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. A palavra fala que Ele é o Espírito da verdade, que te conduz a toda a verdade, que te aconselha, que te auxilia, que é o seu amigo, o seu professor. Então você pode falar certo, porque você tem a palavra que é o seu manual e você tem o Espírito Santo dentro de você que é o seu guia. Por que você fica calado? Não aceita
aquilo que o diabo está levantando diante de você, tentando te calar. Quando você começa a perceber, eu estou muito calado sobre isso aqui, não está legal. Não está legal. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela estava com uma hemorragia havia 12 anos. E a Bíblia fala que ela não ficou parada. Ela tentou de tudo. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, com tratamentos. Ela foi atrás de ajuda. Mas nada resolveu. E o que é que ela fazia? Quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, a Bíblia fala que ela dizia. Ela não disse uma vez só e desistiu. Vamos ver se o universo está ao meu favor. Ela dizia, era uma ação constante. Ela dizia, se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. O que você precisa estar falando constantemente? Se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela estava falando aquilo que ela cria. Eu ouvi recentemente uma ministração de Fernando Leal sobre adoração. E ele fala que no episódio em que Paulo e Silas foram presos, a Bíblia detalha que as mãos e os pés deles foram amarrados. Mas Fernando Leal falou assim, eles não prenderam, os soldados não prenderam a coisa mais importante que poderia livrá-los daquela situação. As mãos e os pés deles foram amarrados, mas a boca estava livre. E como que eles foram libertos daquela situação? Falando, louvando, adorando, agradecendo, engrandecendo ao Senhor. Eles sabiam o poder que as palavras deles tinham. Então o diabo levanta situações diante de você e ele tenta te convencer das mentiras dele. Ele joga pensamentos na sua mente. Mas nós já aprendemos que não se combate, não se expulsa um pensamento ruim, um pensamento errado com outro pensamento. Nós não podemos ficar escravos dessa arena da mente em que o diabo lança os dardos inflamados e você se cala, aceitando as mentiras como se fosse verdade. Não é o que Deus planejou para você. Quando pensamentos vêm, você precisa falar. Quando os dardos tentam chegar, você precisa abrir a sua boca e falar a verdade. Porque o diabo é o pai da mentira e tudo que ele fala é mentira. Mas a palavra é a verdade. E se você tem ela firmada dentro do seu coração, quando uma mentira surge diante de você, você é rápido para identificar, isso não é a verdade. É como o seu nome. Desde que você nasceu, você é acostumado a ouvir as pessoas te chamando pelo seu nome. Então, desde que eu sou bebê, desde que eu sou criança, desde que eu cresci, as pessoas me chamam de Lorena. Lorena, Lorena. Se alguém chegar diante de você e disser que o seu nome é outro nome, se eu chegar diante de Zuzinha e dizer, seu nome é Ana. E aí ela está andando comigo, eu, Ana, ela vai me atender? Por quê? Porque para ela isso é uma mentira. Então, quando a gente identifica as mentiras do diabo, a gente nem dá bola. A gente nem dá bola, porque não é comigo, não. Não é comigo que ele está falando, isso é uma mentira. Eu sei qual é a verdade. A verdade é o que a palavra diz ao meu respeito. Esse é o meu nome, esse é quem eu sou. Isso é o que eu tenho. Quando a mentira se manifesta diante de mim, mentira. Eu já sei qual é a verdade é uma só, é a palavra. A palavra é a verdade. Eu faço uma oração há muitos anos que o Espírito Santo me ensinou. Eu gosto dessa oração, eu digo, Pai, obrigada, porque a sua palavra, a sua verdade prevalece na minha vida. Nenhuma mentira vai prevalecer. Nenhuma mentira vai prevalecer na sua vida. Nenhuma mentira do diabo vai prevalecer na sua vida. Firma a verdade da palavra no seu coração. Tenha ela pronta como espada afiada na sua boca. E quando o diabo se apresenta com mentiras, você diz, não é verdade. Não é verdade. Eu não
não sou doente, eu não sou depressivo, eu não sou ansioso, eu não sou fracassado, a minha família é abençoada. Tudo isso é mentira. Só existe uma verdade. As mentiras são diversas, mas só existe uma verdade. E é com ela que a gente combate todas as mentiras. Nós precisamos falar e falar o que Deus diz. O que é que o diabo está falando que está te fazendo ficar calado? Perceba que ele não fica calado. Você já viu o diabo ficar quietinho por muito tempo? A Bíblia diz que ele está como um leão ao nosso derredor, buscando a quem ele possa. Então ele não pode tragar todo mundo. Não é verdade? Porque ele está buscando a quem ele possa. Ele não é poderoso. Mas se nós não estivermos atentos, firmados, fortalecidos, nós podemos dar espaço, brechas, para que ele tenha acesso. Mas quando nós estamos firmados na verdade, quando a nossa confissão é constante, como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela dizia. Então esse leão de mentira que está ao nosso derredor, ele não encontra brecha. Porque as nossas palavras constroem. Então é como um muro de proteção ao nosso redor, não tem brecha para ele. Não tem brecha. Só existe verdade dentro de nós. A verdade é uma só. Nós destruímos qualquer mentira do diabo com a verdade. O que a palavra de Deus diz sobre a situação que você está vivendo? Comece a falar. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, mas a fé vai pelo falar. Eu criei por isso. Então você ouve a palavra, você se alimenta da palavra, você se enche com a palavra, que é a única verdade. E quando as situações surgem diante de você, o que vai sair da sua boca é o que o seu coração está cheio, que é a única verdade, que é poderosa para destruir toda e qualquer mentira. O que está diante de você como uma mentira? O que você está vivendo está na palavra como vontade de Deus? Se não está, então é uma mentira. É uma mentira. Eu me lembro no ano passado, vocês sabem dessa história, quando o Felipe, meu esposo, foi diagnosticado com câncer, um linfoma. A gente estava prestes a ir para o Canadá, mudamos a nossa programação. Mas, gente, como a palavra diz, a paz que excede todo entendimento estava no nosso coração. E eu me lembro que no início, nos exames, nas consultas, até receber o diagnóstico, e quando recebemos, eu olhei para ele e disse, amor, é uma mentira. Você concorda comigo que era uma realidade? O diagnóstico era real. Era uma realidade, mas não era a verdade. Nem toda realidade é uma verdade. O que você pode estar vivendo é real. Você está vivendo, você está enfrentando, está diante de você. Mas não significa que é a verdade. Existem realidades que o diabo coloca diante de nós, que são mentiras. Então eu disse, amor, é uma mentira. É uma realidade. Vamos fazer a nossa parte, o que é necessário, tratamento e etc. Mas é uma mentira, isso vai ter que sair. Vai ter que acabar, vai ter que sumir, porque não é a verdade. E a verdade prevalece na nossa vida. Não existe realidade natural que não se submeta à verdade da palavra. Qual a realidade que está diante de você? Submeta essa realidade à palavra de Deus, que é a única verdade. E quando você se posiciona nesse lugar da verdade, não existe mentira que fique de pé diante de você. Se você falar, se você confessar, se você declarar aquilo que você crê, aquilo que está escrito, aquilo que é a verdade vai prevalecer. Porque se Deus diz haja e ouve, da mesma forma conosco. Se nós dissermos haja, vai haver. Se você disser haja, vai haver. O que você precisa ver se manifestar diante de você?
O que você precisa ver ser criado diante de você. O Deus que criou tudo é o Deus que habita dentro de você e é poderoso o suficiente para continuar criando. O que você precisa que seja criado? Existe não, mas quem disse que não pode ser criado? Se você falar. Se você falar. Se você falar. É nesse momento que o louvor e a adoração também entram em cena. Porque quando você adora o Senhor, você reconhece quem Ele é, o que Ele já fez por você, a fidelidade dEle, a bondade dEle. Quando você canta, você está declarando também, você está falando. Quando você está adorando ao Senhor com música, você está declarando aquilo que você crê. Essa é uma arma poderosa que nós temos. Eu sei que Marcos Freire esteve aqui e ele falou, o futuro é agora. Eu estava assistindo, a gente acompanha vocês de lá. O futuro é agora. O que você precisa que seja criado, fale. Abra sua boca, não fique calado. As suas palavras, elas criam ou destroem o seu futuro. Mas vamos focar na parte boa, elas criam o seu futuro. As suas palavras, então, não fale o que você está vendo. Fale o que você quer ver. O que você está vendo pode ser uma realidade, como eu falei. Mas não necessariamente ela é a verdade. Não fale o que você está vendo. Não fale o que você está vendo. Fale o que você quer ver. Fale o que você quer ver se manifestar na sua vida. Fale o que você precisa que seja criado. Fale o que você precisa que seja transformado. Não fale o que você está vendo. E voltando para a mulher de fluxo de sangue que eu citei para vocês. A Bíblia diz que ela dizia. E olha que interessante, quando ela foi lá e ela ignorou a realidade natural de ser uma pessoa condenada, julgada, isolada. Essa era a realidade dela, suja, impura. Ela ignorou a realidade e ela foi diante da verdade. Ela foi diante de Jesus. E o que ela fez? Ela tocou, como ela falava. Se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E o que foi que aconteceu? Olha só, 12 anos sofrendo com aquela situação, buscando em médicos, gastando tudo o que tinha. Mas até o momento que ela se encontrou com a verdade, a Bíblia diz que imediatamente aquela hemorragia cessou. E o que foi que Jesus respondeu para ela? Filha, a tua fé te curou. Na Bíblia, o tema dessa passagem, desse trecho é Jesus cura em resposta à fé. Então, quem vai fazer o seu milagre acontecer não é Deus. É a sua fé. A fé causa. E o milagre é a consequência. Deus está pronto, Ele é poderoso, Ele é capaz e Ele quer. Mas a sua fé é quem vai fazer acontecer. Tudo que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. O que Ele precisava fazer por nós, Ele já fez. Mas tudo que nós precisamos que Ele ainda faça, não vai partir dEle. Ele curou em resposta à fé. Ele disse, a tua fé te curou. Não foi a única vez na Bíblia que Jesus disse isso. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. O que é que você precisa que a sua fé faça por você? Jesus está pronto. A verdade está pronta, a palavra está pronta. Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele não mudou de ideia. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, que nele não há mudança nem sombra de variação. Então, se Ele fez para a mulher dos fluxos de sangue, Ele tem o mesmo poder, Ele não ficou menos poderoso. Qual é a diferença entre ela e nós? Ela dizia constantemente o que ela cria. Ela ouviu falar da fama de Jesus e ela dizia o que ela cria. E quando ela fez exatamente o que ela dizia que faria,
aconteceu exatamente como ela falou que aconteceria. Se eu apenas tocar na orla de suas vestes. A fé dela foi a causa, foi o que manifestou, foi o que ativou o poder de Jesus. Ao ponto que Jesus não tinha visto ela ainda. E quando ela tocou, como ela disse que faria, Jesus disse, quem me tocou? E os discípulos dizem, mestre, tem uma multidão aqui ao seu redor, como é que você está perguntando quem foi a pessoa que te tocou? E o que ele disse? De mim saiu poder. Foi ele que foi curar aquela mulher? Não. Ele estava disposto, ele era poderoso como ele sempre é. Mas foi ela quem foi até a verdade e disse, é nisso aqui que eu creio. É nisso aqui que eu creio, é com essa verdade que eu fico. Eu não vou negociar a verdade, eu não vou aceitar as mentiras do diabo, eu permaneço com a verdade. Eu sou sarada, eu sou curada, eu sou próspero, eu sou cheio de paz, eu tenho alegria, minha família é abençoada. O que é que a palavra diz sobre você? Começa a falar essas coisas. Enquanto você estiver dizendo, não, isso aqui não vai dar certo. Nada dá certo para mim. Não, rapaz, meu marido não tem jeito. Meus filhos, misericórdia, eu não sei mais o que fazer. Eu estou perdida. Vai ser isso que vai continuar acontecendo. Mas quando você começar a falar a verdade e não a realidade vai ter que mudar. A verdade é mais poderosa do que a realidade. Eu vou dizer de novo, a verdade. Repita comigo, a verdade é mais poderosa do que a realidade. Qual é a realidade? Não importa, a verdade importa. Ela que prevalece, é com ela que eu fico. É nela que a minha vida está afirmada. Eu vou cumprir os planos do Senhor. Eu vou viver os dias que Ele criou para mim. Eu sou saudável. A minha família é abençoada. Tudo que eu coloco a mão prospera. Eu tenho um chamado. Se você falar, vai acontecer. Eu criei e por isso falei. Você pode abrir comigo Marcos 11. Marcos 11, no versículo 23. É um versículo conhecido. Quem já fez rema aqui? Gente do céu, quem já fez rema aqui? Amém? Glória a Deus. Marcos 11, 23. Se você falar o que a palavra diz, você vai ter o que ela diz. Amém? Marcos 11, 23, vamos ler juntos. Eu lhes digo, isso é Jesus falando, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida no seu coração. 24, digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Jesus disse a verdade. Tudo que Jesus fala é verdade e tudo que o diabo fala é mentira. Não esquece isso. Tudo que Jesus fala é verdade. Tudo que a palavra fala, Jesus falando, Deus falando, é verdade. E tudo que o diabo fala é mentira. Essa aqui é a verdade que Jesus está falando. Ele disse, eu lhe digo a verdade. Qual é a verdade que ele está falando? Se você falar, crendo no seu coração, vai acontecer. É simples, né? Às vezes até bate um pouquinho a cabeça para saber como resolver. Senhor, como eu vou resolver isso aqui? Como isso aqui vai mudar? Será que existe? Mas Jesus disse a verdade. Se você falar, crendo no seu coração, vai acontecer. Você pode falar, se eu falar, crendo no meu coração, vai acontecer.
Se você crer no que você pede, você vai receber. Não tenha dúvida, porque se tem dúvida não é fé. Você não precisa abrir, Hebreus 11:1 diz, ora, a gente vai ficar só com essa frase. Ora, a fé é a certeza. Só que já tem revelação de Deus o suficiente para abençoar a gente hoje à noite. Ora, a fé é a certeza. A fé é. A fé não vai ser. A fé não foi. A fé é. Ela é para hoje. Ela é poderosa para hoje, para o seu presente. É com ela hoje que você cria o seu futuro. Mas a fé, ela é. A fé é o quê? A certeza. Ela não é uma certeza. Ela não é qualquer certeza. Ela não é uma dúvida. Ela é a certeza. A única certeza. A única verdade que existe. A fé é a certeza. Porque não tem como você crer em algo que você não tem certeza. Nós precisamos estar convictos da palavra. Nós precisamos ter ela da mesma forma como eu falei, da mesma forma como o nosso nome. Não tem ninguém que, mesmo se os seus pais chegarem diante de você hoje e disserem, o seu nome não é esse, o seu nome é esse outro, qual é a certeza que você tem dentro de você? Não, meu nome é esse mesmo. Eu tenho até um documento. Meu nome é esse. Você tem um documento. A palavra de Deus. Que te garante qual é a certeza que você deve ter no seu coração. Essa é a certeza que vai te firmar, que vai te fortalecer, que vai te fazer capaz de estar firme, de se sustentar diante das mentiras quando elas surgirem. Qual é a certeza? A palavra. É por isso que Romanos fala que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Porque deixa eu te falar, eu não sei se você já percebeu, mas ter certeza da palavra, ter convicção da palavra, não é algo automático. Você já percebeu isso? Quando você nasceu de novo, aceitou Jesus, automaticamente agora seu coração estava cheio da palavra, estava cheio de certeza sobre isso? Não. Porque a nossa mente precisa ser renovada com a palavra, para que ela seja a certeza dentro de nós. A gente tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e a gente não pode se cansar de ouvir, e a gente não pode achar que já sabe, e a gente não pode vir para a igreja e dizer, não, mas isso eu já sei, isso eu já ouvi. Porque a fé vem pelo ouvir, e não tem um ponto final. A gente precisa ouvir e ouvir e ouvir, e cada vez mais isso vai gerando convicção dentro de nós. Cada vez mais isso vai gerando certeza dentro de nós. Do mesmo jeito que nós temos certeza do nosso nome, nós precisamos estar convictos também da palavra. O quanto da palavra nós temos certeza dentro de nós. A gente precisa estar sempre renovando, é constante. A Bíblia nos instruiu, nos orientou. A gente precisa ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. É assim que a gente precisa ter a verdade dentro de nós. Como uma certeza, como a única verdade. Independente da realidade diante de mim. A realidade diante de você é real, como a palavra realidade já diz. Ela é real. E a gente fala no rema, a gente aprende no rema, que a fé ela não ignora as circunstâncias. Ou seja, a fé ela não ignora a realidade. A gente não age necessariamente como se aquela realidade não estivesse acontecendo. Mas a gente não dá crédito para ela, porque ela não é a verdade. A realidade que o diabo cria diante de você é mentira. Se não está na palavra, é mentira. Pode ser real, mas é mentira. Só existe uma verdade. E é ela que precisa sair da nossa boca todos os dias. Todos os dias a verdade precisa entrar pelo nosso ouvido, se firmar no nosso coração e sair pela nossa boca. Se você falar,
crendo no seu coração, vai acontecer. Quanto mais a gente ouve, mais fé vai ser gerada, mais vai ser uma certeza dentro de nós, ao ponto que a gente vai estar pronto e rápido para reagir diante das realidades e das mentiras que aparecem diante de nós. Se você está cheio da verdade, se você está cheio de certeza, se você está cheio da palavra, você vai ser rápido para identificar isso daqui é uma mentira. E eu não aceito ela na minha vida. Eu não aceito as mentiras do diabo na minha vida. Eu não aceito. Você também não deve aceitar, não é isso que Deus tem para você. A palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A palavra diz que Deus é bom e dele só vem coisas boas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Aquele que não mente, aquele que não muda, aquele que não desiste de ideias sobre o que ele planejou para você. Tudo que é bom vem dele. Tudo que vem dele é bom. Aquilo que não é bom, aquilo que não está de acordo com a palavra, não vem dele. Doença não vem dele. Amém? Não existe doença, não existe mal, não existe coisas ruins que aconteçam conosco que venham de Deus. Ele é um bom pai. E eu sei que o diabo tenta contorcer as coisas que acontecem para te fazer achar que foi Deus. Porque se foi Deus, quem sou eu para desfazer algo que Deus está fazendo? Presta atenção, eu sei agora, pelo Espírito, que tem pessoas que estão lidando com situações em que o diabo está te fazendo acreditar que é Deus. Mas se não está de acordo com a palavra, não é Deus. Deus é bom. Tudo que vem dele é bom. Aquilo que o diabo está tentando te fazer, tentando te convencer, te fazer acreditar que é Deus, vai para a palavra. Vai para a palavra. E vê se está de acordo com o caráter de Deus. Porque ele deixou a palavra para se apresentar para nós. Quem ele é? Qual o caráter dele? Vai para a palavra e você vai descobrir que Deus é um bom pai. Deus é um bom pai e ele te deu a verdade que pode destruir todas as mentiras. E ele te deu a autoridade no nome de Jesus para desfazer todas as coisas que precisam ser desfeitas. E ele te deu o Espírito Santo que habita dentro de você, que te auxilia, ele é o Espírito da verdade. Ele sabe qual é a verdade. E se você precisa discernir, pede ao Espírito Santo. Ele vai te mostrar qual é a verdade. Amém? Essa é a verdade, a palavra de Deus. É com ela que nós precisamos estar firmados. Então eu quero te encorajar hoje. Não deixa o diabo te calar. Não deixa o diabo te calar, porque ele sabe o poder que existe nas suas palavras. Ele sabe, da mesma forma que Marcos 11:23 é verdade para nós, o diabo também sabe que é uma verdade. E ele sabe que se você falar, crendo no seu coração, vai acontecer. Então ele tenta fazer que você não fale e ele tenta fazer com que você não creia. Então, provavelmente, ele vai tentar com que você não venha para a igreja, porque ele sabe que se você vier para a igreja, você vai ouvir a palavra vai te encher de fé, e você vai ter uma certeza no seu coração para falar. Percebe como é uma cadeia? Mas você tem a palavra que é luz, que ilumina, que traz resposta, que traz direção. E o Senhor, através da palavra hoje, está te dizendo, não se cale. Não se cale, abra a sua boca, porque se você falar, crendo no seu coração, vai acontecer. Amém?